damos prosseguimento ao nosso curso de processo civil e hoje nós daremos prosseguimento ao nosso tema impugnação do devedor e também analisaremos a situação referente ao pagamento da obrigação pelo devedor antes do cumprimento de sentença. Então a nossa aula vai ser dividida basicamente nessas duas partes. Lembrando que na aula passada nós tratamos da maior parte da matéria referente à impugnação do devedor, a impugnação ao cumprimento de sentença, que é prevista lá no artigo 525 do Código de Processo Civil. Nós vamos tão somente relembrar aquilo que nós vimos em relação à impugnação ao cumprimento de sentença e vamos acrescentar um tópico acerca da recorribilidade da decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. E vamos analisar na segunda parte da nossa aula o artigo 526, o artigo 526 do Código de Processo Civil, que trata do procedimento pelo qual o devedor cumpre espontaneamente a sua obrigação antes mesmo de se iniciar o procedimento de cumprimento de sentença. É como se nós tivéssemos um cumprimento de sentença às avessas. Algo bastante simples de se ver. A tendência é que a aula de hoje seja uma aula cujo conteúdo seja facilmente assimilado, o conteúdo bastante simples. Então, vamos, antes de mais nada, iniciando o prosseguimento do estudo da impugnação ao cumprimento de sentença, vamos relembrar alguns tópicos que vimos na aula passada. Nós falávamos na aula passada que a impugnação ao cumprimento de sentença é fixada, é prevista, é normatizada no artigo 525 do Código de Processo Civil. Então, esse artigo 525, que tem uma quantidade bastante extensa de parágrafos, trata especificamente da impugnação ao cumprimento de sentença. Vimos acerca do conceito de impugnação ao cumprimento de sentença, que a impugnação ela é basicamente o instrumento de defesa, do devedor, isto é, o instrumento de defesa do executado no cumprimento de sentença. Então, nós temos a situação em que o credor, o exequente, requer o cumprimento de sentença, o executado, o devedor, é intimado para realizar o pagamento desse cumprimento de sentença por quantia, de obrigação por quantia certa, e ele, devedor, ele, executado, tem a possibilidade de se defender em relação a essa cobrança, de se defender em relação a esse cumprimento de sentença. E o instrumento que ele terá para essa defesa é a denominada impugnação ao cumprimento de sentença. Falávamos também da natureza da impugnação ao cumprimento de sentença. E afirmávamos inicialmente que, em regra, né, uma regra é no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença não é uma ação, é, na realidade, um mero incidente processual, é um mero incidente no cumprimento de sentença. Então, a natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença, em termos de regra geral, é no sentido de que trata-se de mero incidente no cumprimento de sentença e não, portanto, trata-se de uma nova ação. Agora, nós temos exceção. Nós temos situações, né, a título de exceção, nós temos situações em que é alegado na impugnação é alegado um fato
modificativo ou então um fato extintivo do cumprimento de sentença. Isto é alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, é alegado um fato modificativo desse cumprimento de sentença, como, por exemplo, a ocorrência de uma transação, a ocorrência de uma novação, ou então um fato extintivo como a compensação total, como o pagamento, como a prescrição. Desde que esse fato modificativo ou extintivo tenha ocorrido posteriormente à sentença, isto é, seja superveniente à sentença, nós temos aqui uma possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença fundamentados no fato modificativo ou no fato extintivo do cumprimento de sentença. E alguns autores defendem que, em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, que tenha como fundamento fato modificativo ou fato extintivo superveniente à sentença, essa impugnação teria natureza jurídica de ação e não de mero incidente processual. Já tínhamos visto isso na aula passada. Falávamos também na aula passada a respeito do prazo para a oferta da impugnação ao cumprimento de sentença. Nós falávamos o seguinte: iniciado, vamos até colocar aqui um esqueminha, iniciado o cumprimento de sentença. Então, foi iniciado o cumprimento de sentença. Uma vez iniciado esse cumprimento de sentença, nós vimos que o juiz determinará a intimação, do executado, a intimação do devedor, para que ele, executado, ele, devedor, possa cumprir voluntariamente o pagamento objeto da sentença no prazo de 15 dias. Então, concede-se um prazo de 15 dias, mediante intimação, para que o executado pague o valor que está sendo objeto de cumprimento de sentença. E nós falávamos que, findos esses 15 dias, findo esse primeiro prazo de 15 dias, que é o prazo para pagamento da obrigação, passa a correr um novo prazo, que é um novo prazo de também 15 dias. Só que esse prazo de 15 dias, ele não será para o pagamento, para o cumprimento efetivo da sentença, mas 15 dias para que o executado apresente a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vejam, senhores, que podemos afirmar que o prazo para a impugnação é de 15 dias. E esse prazo vai se iniciar ato contínuo ao término do prazo de 15 dias para pagamento do cumprimento para o cumprimento de sentença. Então, terminou o prazo de 15 dias para pagamento, no dia seguinte já está se iniciando esse prazo de 15 dias para a impugnação ao cumprimento de sentença. Não haverá, para o início desse prazo, uma nova intimação. Não, o prazo inicia-se automaticamente após o término do prazo de 15 dias para o pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença. Vimos também que o artigo 525 nos aponta uma série de matérias que podem ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, nós vimos que a incompetência, seja ela absoluta, seja ela relativa, a incompetência pode ser alegada, a incompetência do juízo,
pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença. Vimos também que a falta de citação, a falta ou então a nulidade da citação pode ser também uma das matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença, desde que essa falta ou nulidade da citação lá na fase de conhecimento tenha gerado uma revelia, desde que o réu seja revel, né? Então vai poder se alegar que eventualmente houve uma falta de citação na fase de conhecimento, ou então que a citação ela foi realizada de forma equivocada, que ela tem um vício capaz de levar à sua nulidade. Desde que, isso é extremamente importante, reiteramos, desde que tenha ocorrido a revelia. Se o réu não foi revel, não há como, na fase de cumprimento de sentença, mais especificamente em impugnação ao cumprimento de sentença, não tem como se alegar essa falta ou vício da citação. Também vimos a situação de inexequibilidade do título executivo ou a inexigibilidade do título executivo. Nós estudamos em relação à inexigibilidade, nós estudamos com minúcias o parágrafo 12 do artigo 525 do Código de Processo Civil. Também pode-se alegar na impugnação, pode-se alegar que a penhora realizada no cumprimento de sentença, que essa penhora foi realizada de forma errônea. Então, por exemplo, pode-se alegar que foi penhorado um bem que era absolutamente impenhorável, né? Então a penhora foi errônea, ou que o procedimento de penhora teve algum tipo de vício, teve algum tipo de equívoco, como também pode ser alegado em termos de penhora, pode-se alegar também que a avaliação realizada foi uma avaliação equivocada, né? Que a avaliação realizada em relação ao bem penhorado foi equivocada. Também, pessoal, pode-se alegar o excesso de execução. Esse é um dos motivos mais comuns para a impugnação ao cumprimento de sentença, o excesso de execução. Isto é, a alegação no sentido de que o exequente, de que o credor está em sede de cumprimento de sentença cobrando um valor acima do valor referente ao título executivo judicial que está sendo executado. Não podemos nos esquecer de que sempre que nós alegarmos em impugnação ao cumprimento de sentença o excesso de execução, nós teremos necessariamente que apontar na petição de impugnação qual é o valor considerado correto, bem como apresentar a respectiva planilha de cálculo demonstrativa acerca desse valor que o executado, o impugnante, entende como sendo correto. Caso eu alegue o excesso de execução e eu não aponte qual é o valor correto e não apresente a tabela, o demonstrativo de cálculo pertinente ao valor que eu entendo como correto, o juiz não apreciará a minha alegação de excesso de execução. E também pode ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença, como nós já vimos, pode ser alegada a existência de um fato modificativo ou de um fato extintivo do cumprimento de sentença, desde que esse fato modificativo ou esse fato extintivo seja posterior à sentença, desde que seja superveniente à sentença. Por quê?
se trata-se de fato modificativo ou extintivo da obrigação, e esse fato já existia antes da sentença, eu deveria ter alegado na fase de conhecimento. Por isso que o dispositivo legal é claro no sentido de apontar a possibilidade de alegação de fato modificativo ou extintivo da obrigação contida na sentença que está em cumprimento, desde que esse fato seja superveniente à sentença. Vimos também os efeitos, estudamos também, no fim da nossa última aula, nós estudamos os efeitos da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, nós vimos que, em regra, a regra geral é no sentido de que a impugnação não suspende o cumprimento de sentença. Então, o simples fato de eu ter apresentado a minha impugnação ao cumprimento de sentença, o mero fato, o simples fato de eu ter ofertado a impugnação não vai suspender o cumprimento de sentença. Isto é, a fase de cumprimento de sentença continuará transitando, né? Então, nós vamos poder ter a penhora de bens, a avaliação de bens, a alienação desses bens para o pagamento do valor devido. Vejam, senhores, que, em regra, a impugnação não tem efeito de suspender o cumprimento de sentença. A não ser, e aí nós temos exceção, né? Aí nós temos exceção, e esta exceção, ela é prevista nos parágrafos 6º ao 10. Parágrafo 6º, 7º, 8º, 9º e 10 do artigo 525 do Código de Processo Civil, que prevê os requisitos para que o cumprimento de sentença, ou melhor, para que a impugnação ao cumprimento de sentença tenha efeito suspensivo, isto é, suspenda o prosseguimento do cumprimento de sentença. E nós vimos na aula passada que para se obter a suspensão, então para que a impugnação ao cumprimento de sentença suspenda o cumprimento de sentença, é necessário, primeiro, que o impugnante, o devedor, o executado, requeira esse efeito suspensivo. Então, na própria petição em que é feita a impugnação, por exemplo, já pode ser requerido o efeito suspensivo para que se suspendam os atos processuais a serem praticados no cumprimento de sentença. Segundo requisito, são requisitos cumulativos. Segundo requisito, que o valor do cumprimento de sentença já se encontre garantido. Isto é, ou o devedor, o executado, já realizou o depósito do valor devido, ou então já foi penhorado um bem cujo valor seja suficiente para o pagamento da dívida, ou então que tenha o executado garantido o cumprimento de sentença através de uma caução, por exemplo, de uma caução fidejussória, através de uma fiança. Apresenta um fiador idôneo para garantir o cumprimento da execução, para garantir que efetivamente o valor objeto de cumprimento de sentença será pago. Terceiro requisito, que o fundamento apresentado na impugnação seja um fundamento relevante, seja um fundamento que tenha efetiva probabilidade de existir, probabilidade de gerar um sucesso nessa impugnação ao cumprimento de sentença. E o quarto requisito, que haja risco no prosseguimento do cumprimento da execução, no cumprimento da sentença. Isto é, se o prosseguimento do cumprimento de sentença for capaz de gerar grave dano ao executado, dano esse
que não possa ser reparado ou cuja reparação seja muito difícil, reunido esses 4 requisitos, o juiz pode sim conceder efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, fazendo com que suspendam-se os atos a serem praticados em sede de cumprimento de sentença. Tudo isso é a título de relembrar, porque nós já vimos na nossa aula passada. O grande tópico que faltou à análise em relação à impugnação ao cumprimento de sentença na aula passada foi o estudo da natureza do ato do juiz que decide acerca de uma impugnação ao cumprimento de sentença e qual é o recurso cabível. Então vamos tratar primeiro da natureza, pessoal. Vamos tratar inicialmente da natureza. Então, a decisão, ou melhor, o ato do juiz que decide acerca de uma impugnação, então o ato do juiz que vai decidir acerca de uma impugnação, em regra, esse ato decisório terá natureza de decisão interlocutória. Em regra, terá natureza de decisão interlocutória. Por quê? Porque, em regra, esta decisão não vai extinguir o cumprimento de sentença. Essa decisão, em regra, não vai pôr fim ao cumprimento de sentença. Vai tão somente decidir a respeito de uma questão relevante na fase de cumprimento de sentença. Então, vejam, senhores, que, em regra, esse ato decisório do juiz terá natureza de decisão interlocutória. Agora, existe exceção. Existem situações, e aqui é bastante importante de ser compreendido, existem situações em que o juiz, ao decidir a respeito de uma impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz entende pela extinção do cumprimento de sentença, entende pelo término do cumprimento de sentença. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que tenha sido requerido o cumprimento de sentença, o devedor foi intimado para pagar no prazo de 15 dias, não paga no prazo de 15 dias, e aí nos 15 dias sucessivos ao término desse primeiro prazo, é o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. E o que o devedor faz? O devedor, em impugnação de sentença, ele alega uma causa extintiva do cumprimento de sentença. Por exemplo, ele alega que já pagou totalmente o valor que está sendo cobrado no cumprimento de sentença. Ou então ele alega a prescrição total da obrigação que está sendo objeto de requerimento de cumprimento. Vejam, senhores, que se já houve o pagamento ou se ocorreu a prescrição intercorrente, o que nós teremos? Nós teremos como consequência a extinção do cumprimento de sentença. Isto é, quando a decisão do juiz, quando o ato do juiz que decide acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, quando este ato gerar a extinção do cumprimento de sentença, esta decisão, este ato decisório, terá natureza jurídica de sentença. Por quê? Porque será o ato do juiz em que ele colocará fim, extinguirá o cumprimento de sentença. Então, vejam que, em regra,
a decisão, as decisões em sede de impugnação, elas têm natureza de decisão interlocutória. Por exemplo, eu estou alegando excesso de execução. Então, eu impugno o cumprimento de sentença, alegando que o valor correto não são os 5 mil que estão sendo cobrados, mas o valor correto é de R$2.000. Imaginem que o juiz profere a sua decisão acerca dessa impugnação ou cumprimento de sentença e entenda que realmente o valor devido é de R$2.000. Vejam, pôs-se fim ao cumprimento de sentença? Não, não se pôs fim ao cumprimento de sentença. Então, esse ato decisório não tem natureza jurídica de sentença, tem natureza jurídica tão somente de decisão interlocutória. Um outro exemplo, imaginemos que quando do prazo para a impugnação, imaginemos que já tenha ocorrido a penhora de um bem. Um bem foi penhorado. E eu, executado, eu, devedor, em impugnação ao cumprimento de sentença, o que eu alego? Eu alego que aquele bem não poderia ser penhorado. Imaginemos que o juiz, decidindo acerca dessa impugnação, entenda que realmente esse bem penhorado não poderia ser penhorado e determina a desconstituição da penhora realizada. Essa decisão põe fim ao cumprimento de sentença? Não. O cumprimento de sentença continuará a existir, os atos pertinentes ao cumprimento serão praticados, provavelmente será penhorado um outro bem, mas o cumprimento de sentença não é extinto. Então, na maioria dos casos, nós vamos ter que a decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença não extingue o cumprimento de sentença e tem, portanto, natureza de decisão interlocutória. E tendo natureza de decisão interlocutória, nós já sabemos que em relação à decisão interlocutória não cabe a apelação, né? Na verdade, o que cabe é o recurso de agravo de instrumento. É o recurso de agravo de instrumento. Então, se a decisão proferida em sede de impugnação ou cumprimento de sentença não extinguir a execução, não extinguir o cumprimento de sentença, contra essa decisão caberá o recurso de agravo de instrumento. Inclusive, o artigo 1015, no seu parágrafo único, é taxativo, no sentido de que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença. Então, se a decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença não puser fim ao cumprimento de sentença, terá natureza de decisão interlocutória e, por consequência, contra essa decisão caberá recurso de agravo de instrumento. Agora, se a decisão que julga a impugnação, ela acaba por extinguir a execução, por extinguir o cumprimento de sentença, aí sim caberá, na forma do artigo 1009 do Código de Processo Civil, caberá sim o recurso de apelação. Caberá o recurso de apelação. Obviamente que nós não estamos ignorando a possibilidade de haver algum tipo de omissão ou de contradição que permita a oposição de embargos de declaração. Nós estamos aqui nos referindo a recurso com o objetivo de anular a decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou de reformar essa decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, nós temos que analisar o conteúdo desse ato decisório para verificar qual é a sua natureza, se é de decisão interlocutória ou de sentença, para que, a partir daí,
possamos interpor o recurso cabível, seja o agravo de instrumento, seja o recurso de apelação. E aí nós terminamos por aqui o nosso estudo acerca da impugnação ao cumprimento de sentença. Mas não terminamos aqui a nossa aula. Por quê, pessoal? Porque nós temos uma questão bastante importante. Vamos contextualizar. Imaginemos que tenha iniciado o cumprimento de sentença. Iniciou-se o cumprimento de sentença. Iniciou-se o cumprimento de sentença e eu tenho a intimação do devedor, né? Vamos chamar aqui de executado, a intimação do executado para que no prazo de 15 dias cumpra a obrigação contida do título executivo, né? Que contém uma obrigação por quantia certa. Terminado esse prazo de 15 dias, nós já sabemos que passa a correr um prazo de 15 dias, e esse novo prazo de 15 dias é o prazo para que o executado, querendo, oferte a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Pode acontecer o seguinte: esgotam-se esses 15 dias iniciais, esgotam-se esses 15 dias para a impugnação, e somente, eu vou dar aqui um exemplo, no 75º dia, somente no 75º dia é realizada a penhora de um bem. Então, tem-se prosseguimento no cumprimento de sentença e é penhorado um bem do devedor. Só que esse bem, ele é um bem tido como um bem impenhorável. E o executado tem interesse de se manifestar contra esse ato de penhora de um bem que era impenhorável. Denis, está lá no rol do artigo 525 das matérias que podem ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, tem lá o erro na penhora. Entretanto, vejam que quando a penhora foi realizada, aqui no exemplo, né, no 75º dia, já se esgotou, já passou o prazo para impugnação. Então, imagine os senhores que ou eu não impugnei, ou então eu impugnei alegando excesso de execução. Eu não poderia alegar um vício na penhora, por quê? Porque a penhora ainda não tinha se realizado. Essa penhora só veio a se realizar depois do prazo para impugnação. E aí, o que fazer? Será que será inviabilizada a possibilidade do executado se inconformar com esse ato de penhora de um bem seu que é considerado pela lei impenhorável? Claro que não. O artigo 525, no seu parágrafo 11, determina que questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação de impugnação. Isto é, em relação a fato que tenha ocorrido posteriormente ao prazo para a oferta da impugnação ao cumprimento de sentença. Em relação a fato ocorrido depois do prazo para oferta de impugnação, como, por exemplo, nas situações, e até o próprio parágrafo 11, de forma não exaustiva, mas tão somente exemplificativa, né, como matérias relacionadas à validade e adequação da penhora, à avaliação do bem penhorado, e qualquer ato do cumprimento de sentença que tenha se realizado após o prazo para impugnação, havendo algum vício nesse ato superveniente, nesse ato praticado depois do prazo para impugnação, poderá o executado se inconformar em relação a esse ato através de uma simples
petição. Então, ele pode, através de uma simples petição, ele pode alegar a existência de um determinado vício num ato processual que foi praticado após o prazo para impugnação. Então, será uma simples petição em que a parte alegará um determinado vício num ato processual praticado depois do esgotamento do prazo para impugnação. Só que é muito importante, pessoal, existe um prazo para esse inconformismo. Esse prazo é de 15 dias. Então, imaginemos, os senhores, imaginemos nós que no 75º dia tem ocorrido uma penhora e essa penhora foi realizada de forma errônea, né? Então, a penhora foi realizada de forma equivocada. Então, no 75º dia, eu tive ciência, eu tive conhecimento acerca desta penhora equivocada. O prazo de 15 dias para que eu me manifeste contrariamente a essa penhora, requerendo que ela seja desconstituída, o prazo para eu ofertar uma simples petição alegando o erro na penhora e requerendo a desconstituição da penhora, por exemplo, essa petição ela deve ser protocolada até o 15º dia subsequente ao dia em que eu, executado, tenho conhecimento, tenho ciência do ato processual que eu quero impugnar. Então, eu fiquei sabendo no dia X que foi realizada a penhora de um bem meu e que essa penhora está equivocada. Ou então que foi realizada a penhora de um bem meu, que esse bem foi avaliado, que essa avaliação ela está a menor, ela está equivocada. Vou alegar isso em impugnação? Não, porque aqui no nosso exemplo, o prazo para impugnação já se esgotou. Vou requerer a desconstituição dessa penhora através de simples petição. Ocorre que essa simples petição deve ser protocolada em até 15 dias contados da data do conhecimento pelo executado do ato processual que é o objeto de impugnação, de contrariedade. Né? Então, o prazo é de 15 dias a contar da data em que o executado tem ciência acerca do ato praticado posteriormente ao prazo para impugnação e sendo esse ato, de alguma forma, equivocado, praticado de forma equivocada. Então, isto é bastante importante. Por quê? Porque vejam que, na realidade forense, normalmente, em 90% dos casos, a penhora só vai ser realizada depois de já esgotado o prazo para impugnação, por exemplo. Então, na maioria dos casos, nós vamos ter a discussão sobre a validade da penhora, ou então sobre o fato da avaliação do bem penhorado ter sido realizada corretamente ou de forma incorreta. Nós vamos ter essa discussão a partir de uma simples petição feita pelo executado, desde que essa simples petição tenha sido protocolada dentro do prazo, isto é, dentro do prazo de 15 dias a contar da ciência, do conhecimento pelo executado acerca daquele ato processual praticado de forma equivocada. Passamos agora para o nosso segundo assunto, que é o pagamento da obrigação pelo devedor antes do cumprimento da sentença. Então vamos imaginar o seguinte, que nós tivemos uma sentença ou um acórdão, tá? Temos uma sentença ou temos um acórdão, ocorreu o trânsito em julgado desta sentença, e era uma sentença que
exige obrigação por quantia. Então, determinou que o réu pague ao autor um valor de X reais, né? A ser corrigido mediante um índice tal, majorado através de juros, com a taxa de juros Y, fixa a data de início da aplicação do índice de correção e da taxa de juros, e essa sentença transita em julgado. E aí o que acontece? O réu, o executado, o devedor, quer pagar, mas o credor não requereu o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença. Então, imaginem os senhores que houve o trânsito em julgado, há o título executivo judicial aqui, e nada do credor requerer o cumprimento de sentença na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. E imaginem os senhores que todo dia o devedor olha para o credor, né? O credor é o seu vizinho, por exemplo. Olha para ele sempre com aquela cara de que está devendo alguma coisa, né? E o devedor tem o interesse de pagar. O devedor tem o interesse de cumprir logo o determinado na sentença e não esperar até o credor requerer o cumprimento de sentença. Ele quer se ver livre logo dessa obrigação. O que o devedor pode fazer? O devedor poderá realizar o pagamento. Isso está previsto no artigo 526 do Código de Processo Civil, que é objeto da nossa análise aqui. Artigo 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, então antes mesmo dele ser intimado para em 15 dias pagar o valor referente ao cumprimento de sentença, pode o réu comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que ele, devedor, entende devido. O valor que ele entende devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Isto é, da mesma forma que o credor, ao requerer o cumprimento de sentença, na forma dos artigos 523 e 524, ele aponta qual é o valor que lhe é devido e apresenta a planilha de cálculo pertinente ao valor que ele, exequente, entende que lhe é devido e dá-se assim início à fase de cumprimento de sentença. Nessa situação do artigo 526, ocorre o inverso. O devedor, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, peticiona, depositando um determinado valor, alegando que este é o valor correto para o cumprimento da obrigação contida na sentença, e nessa petição deve o executado, o réu, o devedor, deve apresentar uma planilha de cálculo demonstrando que aquele valor é correto. Uma vez apresentada essa petição contendo a informação acerca do pagamento, né, já tendo anexa a própria guia de pagamento devidamente realizada, devidamente recolhida, e a petição contendo o valor que o réu entende ser correto, com a planilha demonstrativa do cálculo que foi feito para chegar-se àquele valor, o que vai acontecer? Uma vez apresentada essa petição, o juiz intimará o autor para que ele, autor, no prazo de 5 dias, ele se manifeste acerca desse valor que foi depositado. E dentro desses 5 dias, o exequente, o credor, o autor, poderá impugnar
o valor depositado. Poderá impugnar o valor depositado, sustentando, olha, o réu depositou, né, peticionou com uma planilha de cálculo, alegando que o valor é de R$2.000 e juntou a guia de recolhimento desse valor, de pagamento desse valor, só que o valor não é de R$2.000, o valor é de R$5.000. Então, o que o autor tem que fazer? No prazo de 5 dias a contar da sua intimação, para se manifestar sobre esse pagamento realizado pelo réu, o autor deverá impugnar o valor depositado. Isto é, apontar que há um equívoco naquele valor, né? Que o valor é de R$5.000 e não de R$2.000, por exemplo. Esta impugnação, ela não vai impedir que o próprio autor, levante o depósito feito pelo réu, isto é, receba o valor que já foi depositado pelo réu. A impugnação ao valor não vai impedir o autor de ter o valor que foi depositado pelo réu liberado para si. Bom, uma vez apresentada a impugnação ao valor, o que vai acontecer? O juiz vai decidir acerca da correção ou não do valor depositado. Então, o juiz vai decidir. E aqui é interessante, né? Porque o juiz ele pode decidir que o valor depositado, deixa eu até apagar aqui para ficar melhor para nós, pode decidir que o valor que foi depositado está correto. Quando o juiz decide que o valor depositado pelo réu está correto, o que o juiz faz? Ele extingue o processo. Contra a decisão que extingue o processo, qual é a natureza jurídica desta decisão que extingue o processo? A natureza jurídica é de sentença. E objetivando-se a reforma ou a invalidade de uma sentença, cabe a interposição de recurso de apelação. Agora, o juiz pode entender que o valor que foi depositado pelo réu não é suficiente, é um valor menor do que o valor correto, é um valor menor do que o correto. Vejam que quando o juiz decide que o valor depositado pelo réu é um valor menor do que o valor real, do valor devido, o que o juiz vai fazer? Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença, isto é, sobre a diferença entre o valor realmente devido e o valor que foi depositado pelo réu, sobre a diferença, vamos imaginar que o réu depositou 10 e o juiz entendeu que a impugnação apresentada pelo autor está correta e entende que o valor devido é de 12. Este valor, essa diferença de 2, né, R$2, por exemplo, sobre essa diferença vai incidir multa de 10% e também vão incidir honorários advocatícios, né? Então, multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, sobre a diferença entre o valor que deveria ter sido depositado e o valor que foi depositado. E o juiz vai determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até que o valor total seja pago. Vejam que nessa decisão o juiz não extingue o processo. Nessa decisão, o juiz decide uma questão relevante no processo,
mas não o extingue. Essa decisão terá a natureza de decisão interlocutória e em relação a ela, caberá o recurso de agravo de instrumento. Então, o mesmo raciocínio que nós tivemos lá para a decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, caso o réu peticione indicando o valor que ele entende devido, realizando o depósito do valor acompanhado do demonstrativo contábil, do demonstrativo de cálculo pertinente a esse valor, e no prazo de 5 dias após intimado o autor não se manifestar, o que acontece? Parágrafo 3º do artigo 526. Se o autor não se opuser ao valor, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. É isso que acontecerá. Agora, se houver a impugnação do valor e o juiz entender que o depósito feito pelo réu é insuficiente, vai determinar a aplicação da multa de 10% de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor devido e o valor já depositado, bem como vai determinar o prosseguimento da execução, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Então, com a análise do artigo 526, nós colocamos fim à aula de hoje, pessoal. Hoje tivemos aí um conteúdo um pouco menor, mas tivemos a possibilidade de relembrar alguns tópicos importantes que havíamos já analisado na aula anterior. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.